Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 1 do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Capítulo 1. O clique da autoconfiança. Meu pai era filho de carpinteiro e de uma dona de casa, criado na roça, como ele gosta de falar. Em sua pré-adolescência, depois que sua mãe se casou novamente, seu padrasto o conduziu a um colégio interno público, onde sofreu todo tipo de bullying e violência. Ao completar 18 anos de idade, chegaria a hora de sair da escola, quando serviu o exército como recruta. Lá, ele ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Minha mãe também teve uma infância difícil. Um dia, seu pai não voltou para casa, deixando a família para trás. Minha avó e seus 3 filhos agora precisavam se virar. O jeito era lavar roupas e fazer pequenos serviços de costura. Minha mãe estudou pedagogia e se tornou professora de escola pública no Rio de Janeiro. Aos 17 anos de idade, ela se casou com meu pai. Um ano depois, em 1972, eu nasci. Até os 13 anos, precisamente em março de 1985, época em que o rock nacional bombava e eu tocava guitarra, ainda não tinha parado para pensar na vida, no meu futuro. Sequer havia despertado para qualquer tipo de preocupação ou ansiedade sobre qual tipo de vida eu teria ou gostaria de ter. Localizado na periferia do Rio de Janeiro e cercado de favela por todos os lados, o bairro Jabor, onde eu morava, possuía uma população de classe média baixa, formada em sua maioria por jovens que estudavam em 3 diferentes escolas públicas da região. Eu estudei em 2 dessas escolas. Até aquele momento, eu raramente saía do bairro, ia a pé sozinho para a escola, uma caminhada que durava cerca de 8 minutos. Jogava bola na minha rua, soltava pipa na rua de baixo e visitava meus amigos nos vários prédios de 9 andares, um ao lado do outro, onde eu também morava. Os apartamentos tinham cerca de 70 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos e um banheiro. Na minha casa, nós éramos 6, dividindo o único banheiro da casa. Tudo corria normalmente, até que, na primeira semana de aula de 1985, quando eu cursava a 8ª série do ensino fundamental, o coordenador geral, interrompendo a aula, chamou por meu nome completo e pediu para que eu saísse com todo o meu material. Ao sair, minha mãe me esperava. Surpreso ao vê-la, ela logo me disse que iríamos a Madureira. Pois bem, se Jabor era a periferia da periferia, Madureira era apenas a periferia. Mas até lá, levaríamos pelo menos 1h30 de ônibus, naquele horário que não era o horário de rush. No caminho, minha mãe me explicou o seu plano. Algumas semanas antes, eu tinha tido uma conversa com minha mãe sobre o meu desejo de ser militar. Tinha ouvido uma conversa de alguns amigos sobre a carreira de oficial da Marinha e suas vantagens. Segundo eles, era uma carreira estável, segura, com boa remuneração e prestígio. Pensei, gostei disso. O que eu não sabia é que para entrar no colégio naval, parte da formação durante o ensino médio, o concurso era super concorrido. Minha mãe pesquisou a melhor forma para eu me preparar para esse concurso, que, de tão concorrido, acontecia dentro do estádio do Maracanã lotado. Por isso, estávamos indo para Madureira, onde ficava a filial mais próxima de uma rede de cursinho que preparava para esse concurso, o que me faria encarar 3h30 de transporte público lotado por dia. O preço para eu disputar de igual para igual
com quem havia estudado nas melhores escolas do Rio de Janeiro, estava apenas começando. Sobre os valores, minha mãe pagaria por esse curso 100% de seu salário de professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro, que era muito parecido com o valor da mensalidade. Ela tinha 2 empregos, logo, com o outro salário, também de professora, ela poderia honrar com os seus compromissos. Então, ela me perguntou de forma bastante direta: é isso mesmo que você quer? Você está realmente disposto a enfrentar esse desafio? Depois de ouvir dela a explicação de estarmos indo para Madureira, eu disse: sim, mãe. Se essa escola é a melhor, eu vou fazer a minha parte para ser aprovado nesse concurso. Àquela altura, eu não tinha a menor noção do que me esperava. Minhas referências eram poucas e o novo mundo, ao qual estava prestes a ser exposto, era bem diferente daquele que eu estava acostumado na bolha em que vivia. No entanto, embarquei naquela aventura, que começava com viagens em ônibus lotados. Dentro dos ônibus, vi assaltos, brigas, tiros, acidentes, atropelamentos, pedradas, assédios sexuais, piadas, vendedores ambulantes, religiosos fazendo orações, loucos gritando, discussões por causa de futebol, política, etc. O dia sempre começava com emoção dentro do ônibus, que cruzava da zona oeste à zona norte da cidade maravilhosa, que daquele lado não era tão maravilhosa assim. No primeiro dia de aula, já percebi que tudo era diferente, a começar por meus colegas. Diferentemente de meus amigos da escola pública, muitos deles, moradores da favela Cavalo de Aço e Marco 7, na nova escola, os tênis usados eram de marca, o relógio descolado e o papo era bem diferente. Logo no primeiro dia, alguém me perguntou onde eu morava. Respondi com a voz bem baixinha: bairro Jabor. Ele respondeu bem alto: Jaburu? Ô Marcelo, que sentava do outro lado da sala, esse carinha aqui mora lá no Jaburu. Sabe onde é esse fim de mundo? Todos riram. Ainda tentando desconversar para não chamar muita atenção, corrigi: não é Jaburu, é Jabor. Não teve jeito. Nas primeiras semanas, eu passei a ser chamado de Jaburu pela turma. Eu ficava constrangido com o fato, mas o apelido não pegou e, pouco a pouco, fui me acostumando com aquela nova tribo e compreendendo como falar a sua língua. No entanto, me adaptar à parte pedagógica não foi tão fácil assim. Apesar de sempre ter sido um bom aluno sem muito esforço, logo percebi que existia um novo nível de profundidade dos conteúdos apresentados em sala de aula, com o qual eu não estava acostumado. Isso fez com que eu chegasse à conclusão de que não era suficiente fazer o mesmo esforço que eu sempre fazia na escola anterior para ter notas altas. Tinha que mudar o ritmo, do contrário, seria atropelado. A propósito, fui atropelado por várias matérias. Foi um ano bem complicado e, de repente, eu já estava chegando ao final dele com resultados bem abaixo dos desejados, principalmente em exatas. Apesar de um esforço maior do que nunca, quase fui reprovado na 8ª série. O nível era muito mais alto. Eu precisava compensar a minha defasagem com uma dedicação maior, o que eu ainda estava descobrindo. No final do ano, depois de conseguir me safar da recuperação em Química e ser aprovado, chegou a hora do concurso. O resultado foi pífio, como não poderia deixar de ser. Passei de ano de raspão e no concurso não cheguei nem perto. Francamente, não me senti frustrado. Na realidade, percebi que o meu nível era inferior mesmo, e se não tivesse mudado de escola, jamais saberia disso. Estava exposto a uma nova referência. Apesar de sofrer por isso, gostei de saber sobre minha realidade e poder ter a chance de estudar,
para mudar aquele quadro. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a passar pelo meu primeiro ponto de inflexão. Como em todo ponto de inflexão, temos sempre duas opções. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. No meu caso, ao final da 8ª série, eu tinha exatamente duas opções. 1. Desistir de entrar no colégio naval. Para isso, bastaria eu prosseguir para o primeiro ano do ensino médio. 2. Não desistir de entrar no colégio naval. Para isso, eu teria que interromper o fluxo comum, não me matricular no ensino médio e estudar por mais um ano, dessa vez num cursinho preparatório, para fazer o concurso novamente no final do ano seguinte, sem garantia alguma de que passaria. Ao conversar com minha mãe e meu pai, eles me perguntaram o que eu gostaria de fazer. Respondi: eu escolho a segunda opção. Isso significaria perder um ano, aumentar minha carga de estudo, gastar novamente 3h30 de ônibus lotado todos os dias, sem contar que minha mãe teria que pagar tudo do salário dela novamente por mais um ano. Tudo isso aos 14 anos de idade. Por que fiz essa escolha? Naquele momento, eu acreditava que a carreira militar, com a estabilidade e o prestígio de um oficial, representaria uma enorme mudança de vida. De fato, seria um grande salto social, financeiro, de relevância e status quo. Já que meu pai era sargento do Exército, então concluí: não avançar para o ensino médio não significaria perder um ano letivo. Significaria ganhar um ano em direção ao meu projeto, que era ser um oficial da Marinha. É claro que, àquela altura, a decisão foi muito criticada por amigos e parentes, já que a perda do ano letivo é sempre considerado uma tragédia para qualquer aluno. Mas para mim, a perda do meu objetivo, sim, seria um prejuízo muito maior. Logo, não me sentia perdendo. Eu estava fazendo um investimento de risco. Com isso, iniciei em 1986 um ano de muito estudo. Já familiarizado com a escola e com o perfil dos alunos, o segundo ano viajando todos os dias para Madureira foi menos penoso, pois já estava mais adaptado. No entanto, enquanto estava em casa, aumentei bastante a carga de estudo, deixando de sair, namorar e frequentar festas muito comuns nessa idade. O meu foco era estudar para ser aprovado no concurso. Assim, me dediquei por um ano inteiro, até que chegou novamente a data da prova no Maracanã. Em dia de prova, eu levava mais de 2 horas para chegar ao Maracanã. Para não arriscar, eu sempre chegava 3 horas antes, para não participar do show dos atrasados. Quando entrei no estádio e sentei em meu lugar para fazer a prova, ainda me lembro da cena. O Maracanã, lotado de jovens sentados em silêncio, aguardando a prova começar por mais de 1 hora. Nesse tempo, ficava observando a cena, quase que em câmera lenta, dos empregados do estádio que faziam a manutenção do gramado. Bem, abrindo um parêntese, é claro que, ao contemplar aquela cena do gramado durante a prova, eu jamais conseguiria imaginar que construiria o meu próprio estádio dali a alguns anos e o meu clube viajaria dos Estados Unidos para fazer um jogo amistoso contra o Flamengo, meu time desde criança, em comemoração ao aniversário de 100 anos do clube, que aconteceu justamente naquele gramado do Maracanã. Fecha parêntese. Eu fui muito bem na prova, muito melhor do que no ano anterior, pois de fato estava muito mais bem preparado. Mas infelizmente não foi o suficiente, era muito concorrido e eu ainda tinha algumas defasagens. Daquela vez, confesso que fiquei bastante abalado, pois além de ter me dedicado muito, mas muito mesmo,
sentia que tinha condições de passar. Mas como era um concurso, também dependia do desempenho dos outros concorrentes, que também tinham um nível bastante elevado. Afinal, era uma vaga para cada 1.500 candidatos. Toda aquela situação desafiava muito minha resiliência e a convicção do que eu queria alcançar, o que me fez amadurecer bastante aos 14 anos de idade. Numa nova reunião com a família, para falarmos sobre o resultado do concurso, apesar de chateados, meus pais me apoiaram por terem acompanhado o meu forte empenho. O resultado foi uma grande evolução, porém, não o suficiente. Logo, minha mãe me perguntou: "O que você quer fazer, Flávio?" Não tive dúvidas. Não quero ir para o ensino médio e desistir. Quero me preparar mais uma vez no cursinho em Madureira. Dessa vez, eu tenho certeza que vou passar. Minha mãe ainda argumentou: "Você não quer entrar no ensino médio e fazer o curso preparatório de novo em paralelo? Assim, você não corre o risco de perder mais um ano." Pensei um pouco e disse: "Este primeiro ano do ensino médio que eu faria não me servirá de nada quando entrar no colégio naval, a não ser para tirar o foco de minha preparação para o concurso." Então, naquele terceiro ano consecutivo de preparação, o pacote completo de determinação entrava em campo de novo. 3 horas e meia em transporte público todos os dias e minha mãe pagando uma mensalidade que correspondia a 100% de seu salário, o que me deixava constrangido, mas sabendo que, ao passar, mudaria a minha vida. Estudei como um louco, radicalizei. Foi um ano muito intenso. Comprava livros internacionais no sebo para fazer exercícios diferentes de matemática e fazia uma redação por dia. Foi quando aprendi a escrever melhor. No meu quarto, todas as paredes e até o teto tinham conteúdos colados para que, para onde quer que eu olhasse, eu pudesse aprender alguma coisa. Não foram poucas as vezes que, ao estudar à noite, quando sentia vontade de dormir, pensava com frequência: alguém no Brasil ainda está estudando agora. Então, vou estudar mais uma hora. Exagero? Talvez sim, mas ao lutar por um objetivo, os que estão determinados assumem o risco de exagerar para não negligenciar e perder mais um ano. Eu não podia mais fracassar, não podia impor mais um sacrifício para minha mãe e o principal, eu queria muito passar. Então, estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para isso. O fim do ano chegou, a véspera da prova também. Como foi difícil dormir naquela noite. Para chegar com 3 horas de antecedência, tinha que acordar bem de madrugada. Para chegar ao Maracanã, a melhor maneira era ir de trem. Para chegar à estação de Senador Camará, tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço de madrugada. Não me lembro de ter medo naquela época. Eu era parte daquele ambiente. Só conhecia isso e lidava com aquela realidade com naturalidade. No final do terceiro dia de prova no Maracanã, eu já sabia que tinha ido bem. Na realidade, estava esperando uma excelente classificação. O resultado levava cerca de um mês para sair. Que dias foram aqueles! Uma mistura de alegria, expectativa, dúvidas, medo. E se algo deu errado? Chegou o dia do resultado. A lista completa de aprovados era publicada no Jornal dos Esportes, um jornal especializado em esportes que era impresso em um papel rosa. Quem é do Rio de Janeiro lembra. Lembro-me até hoje de mim, com uma régua na mão, tremendo, procurando o meu nome na lista, que era publicada em ordem de classificação. A lista já era a final, ou seja, quem fosse aprovado faria apenas uns exames médicos e no mês seguinte
sairia de casa para morar em Angra dos Reis e entraria no processo de formação de oficiais da Marinha. Ou seja, uma mudança radical de vida. Tudo o que eu sonhei e me dediquei por longos e duros 3 anos, superando limites, cruzando a cidade durante horas de transporte público e consumindo 100% do salário de um dos empregos de professora de minha mãe por todo aquele tempo. Os olhos embaralhavam de nervoso. Aquelas letrinhas pareciam brincar comigo, movendo-se de um lado para o outro. Até que lá estava o meu nome, Flávio Augusto da Silva. Sim, o meu nome estava na lista final dos aprovados. Consegui, passei, deu certo, valeu a pena. Não sabia se chorava, se corria, se ligava para os meus pais. Não existia celular. Sei que eu sublinhei o meu nome, desenhei uma seta bem grande e fui rapidamente para casa para contar para os meus pais, que estavam ansiosamente esperando as notícias. Ensaiei chegar com a cara de triste, mas não consegui. Logo que entrei, eles me olharam e eu corri para abraçá-los. Sonho realizado. No Jabor, os vizinhos, que antes me chamavam de coitado, porque não conseguia passar nos concursos e já havia perdido 2 anos letivos, passaram a me ver de outro modo. Meus pais contavam para seus amigos que eu tinha sido aprovado. E eu, finalmente, respirei fundo e pude aprender que eu era capaz de conquistar qualquer coisa que eu quisesse. Bastava me dedicar e perseverar, que eu seria capaz de compensar minhas limitações com muito esforço. Essa autoconfiança foi conquistada depois de 3 anos, desde que minha mãe foi até a porta de minha sala de aula numa escola pública para me levar à Madureira pela primeira vez. Àquela altura, a descoberta de minha autoconfiança era um ingrediente muito mais importante do que eu era capaz de perceber. Aqueles 3 anos foram resultado de algumas escolhas que eu fiz e de decisões que me conduziram ao meu primeiro ponto de inflexão. Naquele período, vi alguns amigos que foram reprovados no primeiro ano que desistiram e seguiram adiante no ensino médio. Vi outros que perseveraram no primeiro ano, mas ao serem reprovados na segunda tentativa, resolveram não assumir um risco maior, se preparando para o concurso pela 3ª vez. Sobre esses meus amigos que desistiram, pude ver que, em suas vidas, desistiram outras vezes de seus projetos quando esbarraram em dificuldades. No meu caso, ao ser aprovado em minha 3ª tentativa, vi que valeu a pena a perseverança, ao mesmo tempo que percebia o arrependimento de todos os que desistiram. Eu não tenho dúvida alguma de que este meu primeiro ponto de inflexão foi marcante na formação de minha mentalidade. Chegava o dia de parar de caminhar pelas nuvens, de cair na realidade, de arrumar as malas e de finalmente viajar para Angra dos Reis, que seria minha casa pelos 3 anos seguintes. Todos estavam muito orgulhosos. Meu pai, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs. Por outro lado, eu estava indo embora de casa aos 15 anos de idade. Uma mistura de choro de orgulho com choro de despedida. O dia 3 de fevereiro de 1988, dia tão esperado, foi o dia em que entrei pelos portões do Colégio Naval ao som do hino nacional. Tudo muito lindo. No entanto, eu estava começando um dos períodos mais difíceis e contraditórios que já havia vivido. Não precisei de mais de 24 horas para duvidar de tudo o que para mim era uma enorme convicção, que me havia feito abdicar de dias e mais dias de lazer, em favor de uma certeza: minha carreira na Marinha. Essa certeza desapareceu já nas primeiras horas da realidade vivida dentro do Colégio Naval. O mundo militar
é baseado em hierarquia, disciplina e rotina. Tudo é muito padronizado. Você passa a fazer parte de um corpo e sua individualidade é desconstruída para nascer uma nova pessoa. Trocam o seu nome e agora você recebe um número. Todas as reações são provocadas através do que eles chamam de adestramento militar, que é baseado em estímulo-resposta provocado por líderes que davam as ordens. Nesse momento, o indivíduo perde qualquer autonomia e passa a ser um a mais na tropa. Foram momentos de grandes conflitos no campo de batalha de minha mente. Se, por um lado, eu ainda estava anestesiado de felicidade, por outro, tudo o que estava vivendo era diametralmente oposto à minha expectativa. No meio do período de adaptação, havia um dia de visita dos pais. Depois de algumas semanas dentro do sistema militar, a forma como recebi meus pais já dava algum indício para eles de que a coisa não andava nada bem. Apesar de ser meu aniversário, a maior parte do tempo eu fiquei calado, sem dar detalhes do que estava acontecendo dentro do colégio, apesar de eles perguntarem bastante. Eu estava frio, distante, sem brilho nos olhos e bastante robotizado. Foi bom vê-los, sentir o abraço de quem te ama, ver de novo o sorriso de minhas irmãs menores, que sentiam saudades, mas, por outro lado, não creio que eles me sentiram da mesma forma. Estava distante, num lugar que nem eu sabia, dentro de enormes contradições, crises e dúvidas. A adaptação acabou e logo tudo ficou melhor, mais próximo da normalidade, ainda que dentro do sistema militar, repleto de rotinas repetitivas e ainda com o típico adestramento de respostas automáticas. Vi que muitos colegas estavam mais à vontade e adaptados, e outros até gostando do processo. Mas eu carregava uma ferida muito difícil de ser cicatrizada. A adaptação definitivamente não me caiu bem. Sempre gostei muito de ter controle sobre a minha consciência. Provavelmente a razão pela qual eu nunca tenha ficado bêbado ou usado drogas. Gosto de mim com plena consciência e sensação de controle daquilo que me cerca. Acho que essa foi a razão de ter rejeitado profundamente a tentativa de invasão de minha identidade, de sequestro do meu eu e do achatamento de minha criatividade, imaginação e iniciativa própria que eu usava para criar as minhas rotinas, em vez de ser padronizado por uma instituição. Apesar de minhas palavras duras na descrição de minha experiência nos primeiros dias no Colégio Naval, a memória que tenho da Marinha é de muito carinho. Estranho, não é? Não sei explicar a razão para isso, mas creio que, em meio a todos esses apuros, o vínculo com os amigos me deu uma certa compensação emocional diante de tudo isso. Sinto também que a experiência como um todo me ensinou bastante e me fez amadurecer de forma precoce. A verdade é que não tinha perfil para ser militar. É claro que na época eu não tinha a menor noção disso, mas algo me incomodava e eu não me encaixei. Minha natureza sempre foi indomável e minha mente mais criativa. Não consegui me sentir um a mais na multidão e reagi com rebeldia. O resultado não poderia ter sido positivo. Fiquei incontáveis fins de semana impedido de voltar para casa como punição. Esse ciclo vicioso cresceu como uma bola de neve. Sem maturidade, não conseguia tomar a iniciativa de sair, ao mesmo tempo que a pressão aumentava ao chegar ao fim do segundo ano, com mais punições e absoluta desmotivação. No final daquele ano, a Marinha me convidou a me retirar do Colégio Naval por inaptidão para o oficialato, uma espécie de certificado de incapacidade para liderar. Eu me lembro bem o momento, ao final de 1989, quando o oficial daquele dia
No último dia de aula, na última formatura do ano, antes de sairmos de férias, chamou o meu nome. Fui lá para o meio do pátio, na frente de todos os meus colegas, e fiquei imóvel, esperando que todos saíssem. Fiquei lá, no meio, até os meus 200 colegas irem para casa. Do meu lado, um colega que também foi solicitado. Nenhum de nós sabíamos o que estava acontecendo. Em seguida, fomos para a sala de outro oficial mais graduado. A dúvida e a expectativa nos contagiavam. Aguardamos até que o oficial chegasse na sala. Na cabeça passavam-se muitas coisas, mas, de novo, eu não tinha a menor ideia do que me esperava nas horas seguintes. O oficial chegou e disse para nós dois, de forma bem direta: Augusto e Marcelo, o Colégio Naval não vai renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Isso é uma decisão definitiva e irreversível. Seus pais foram avisados e já estão a caminho de Angra dos Reis para conversarem pessoalmente com o comandante. Naquele momento, eu vi o meu amigo colocando as duas mãos no rosto. Ele ficou desesperado. Eu me lembro de ter ficado aliviado. Estava acontecendo o que não fui capaz de fazer com minha própria iniciativa. Chegar à conclusão de que eu deveria sair. A primeira coisa que me veio à mente quando saí da sala foi uma grande preocupação com os meus pais. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha casa e falar com minha mãe para ver como ela estava. Foi mais ou menos assim. Alô? Oi, mãe. Oi, filho, você tá bem? Eu estou ótimo. E vocês? Nós ficamos muito surpresos e preocupados. Mãe, não fique preocupada. Isso é o melhor. Não estou feliz aqui há bastante tempo. Fala isso para seu pai. Ele ficou muito triste. Deixa comigo. Beijos. O meu pai foi à sala do comandante para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Quando me encontrou, não disse nada. Foram mais de 2 horas de viagem até chegar em casa sem falar uma única palavra. Ele estava devastado. Os dias que se seguiram foram bem complicados. Quando finalmente conseguimos conversar, ele não aceitava o fato. Mesmo eu dizendo que não queria mais a Marinha, porque não tinha perfil e não me enquadrava naquele modelo, ele dizia: quem não quer, sai. Você foi expulso. É claro que ele tinha razão, mas também era fato que eu não tive maturidade para chegar a essa conclusão estando no meio do processo. A comunicação era escassa, não havia internet e nem celular. Eu passava a semana toda distante e, como eu já mencionei, muitas vezes, por várias punições, passava mais de 1 mês sem voltar para casa. Por isso, a surpresa foi grande. O ano seguinte, 1990, chegou quando eu faria o 3º ano do ensino médio, ano de vestibular. Na época, não existia Enem. Eu estava absolutamente seguro e, por isso, passei em todos os vestibulares que prestei para as melhores universidades do Brasil. Fazer prova não era mais um desafio para mim. No entanto, havia uma outra prova que decidi fazer sem que ninguém soubesse. A prova para a Escola Naval. Quando os alunos do Colégio Naval terminavam o ensino médio, eles ingressavam automaticamente na Escola Naval, que fica no Rio de Janeiro. No entanto, também havia um concurso para a Escola Naval, com poucas vagas. Eu resolvi fazer esta prova. Era um concurso feito em 2 fases. Ao passar na primeira fase, peguei o jornal com o resultado e marquei o meu nome. Exatamente igual como fiz quando passei no Colégio Naval 3 anos antes. Chamei meu pai para bater um papo. Logo no início, entreguei a ele o jornal e não disse nada. Ele perguntou: o que é isso? Leia. Aqui está escrito Resultado da Escola Naval. Isso mesmo. O que isso significa? Significa que o meu nome está aí. E você pode ir? Claro que sim. É um concurso público. E aí? E aí que eu não vou.
Estou te entregando este jornal apenas para que você tenha a certeza de que eu não vou para a Marinha porque eu não quero e não porque fui expulso. A conversa terminou com um abraço e, de minha parte, penso que estava recuperando uma parte importante do respeito de meu pai, que eu havia perdido com o incidente no Colégio Naval. Mas um outro fato interessante viria a acontecer quase 3 décadas mais tarde. Em fevereiro de 2018, completaram-se 30 anos desde que eu e minha turma entramos pela primeira vez pelos portões do Colégio Naval. Foi a primeira vez que eu retornei àquele cenário tão marcante de minha história. Se parasse por aí, já seria uma experiência muito emocionante. No entanto, o comandante do Colégio Naval, o capitão de mar e guerra Serafim, me convidou para dar uma palestra para os quase 600 alunos da instituição. Foi um dos dias mais emocionantes do ano, quando entrei novamente pelo mesmo auditório em que vivi tantos conflitos e 30 anos depois, sem qualquer mágoa, ao contrário, muito carinho, retornei pela porta da frente para compartilhar minhas experiências como o empresário que me tornei em 3 décadas. Interagir com os alunos e fechar esse ciclo foi muito importante para mim. O Colégio Naval me entregou uma placa de homenagem e saí de lá com a alma lavada. Bem, em 1991, eu estava preparado para começar minha faculdade de Ciência da Computação. Apesar de ter passado na Unicamp, decidi que estudaria na Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, porque não queria ficar longe de uma linda menina de 15 anos na época, chamada Luciana. Mas isso já é outra história. Ponto de inflexão. Um adolescente da periferia, estudante de escola pública, resolveu participar de um dos concursos mais difíceis do Brasil. Sua mãe pagou todo o seu salário para que ele se preparasse. Ao final do ano, ele não só não foi aprovado no concurso, como quase não concluiu a 8ª série. Diante do fato, o que fazer? 1. Seguir para o ensino médio, decisão padrão. 2. Interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o curso para prestar o concurso novamente. 3. Fazer o ensino médio enquanto faz o curso novamente. Diante de mais um ponto de inflexão, a decisão permaneceu com foco total no mesmo objetivo. Amigos que estavam no mesmo caminho abandonaram o projeto e seguiram outra direção. Ao optar pelo concurso pela 3ª vez, o objetivo foi finalmente alcançado com sucesso. Na Marinha, o adolescente não se identificou com o sistema militar. Diante do fato, o que fazer? 1. Sair da Marinha imediatamente. 2. Ficar e ver no que vai dar. 3. Tentar mudar a Marinha. Neste momento, o adolescente escolheu uma mistura entre a segunda e a terceira alternativa. Escolha feita e consequências assumidas. Um equívoco de análise, resultado de uma imaturidade que custou caro. Voltando para casa, o adolescente teve que lidar com a frustração dos pais. Ao ouvir de seu pai que quem não quer sai por conta própria, ao invés de ser expulso, não gostou de lidar com o desprestígio. Diante do fato, o que fazer? 1. Engolir o desprestígio e seguir a vida. 2. Reconquistar o respeito do pai, sendo aprovado novamente no concurso e se negar a ir. Neste capítulo, eu falo sobre um episódio de minha vida que contribuiu para a construção de minha autoconfiança quando me deparei com um fracasso e, por fim, reconquistei o respeito de pessoas com quem me importava, os meus pais. A depender da perspectiva, ficar 3 anos estudando para um concurso, para 2 anos depois ser expulso, é uma tragédia. Porém, acima de qualquer coisa, a experiência de superar com a minha dedicação por 3 anos as deficiências da escola pública fez com que eu me sentisse capaz de realizar qualquer coisa em minha vida,
desde que eu me dispusesse a me dedicar e a pagar o preço de minha escolha. Além disso, depois de aprovado, ao ver a tristeza e o arrependimento de meus amigos que desistiram em vez de perseverar junto comigo, me deu a certeza de que a dedicação extrema e perseverança foram ingredientes para o meu sucesso. Eu também não poderia esquecer do investimento extremo de minha mãe, que aportou 100% de seu salário, mostrando que é preciso investir para se ter resultados. Essa experiência talhou minha autoconfiança e deixou marcas profundas em meu eu, que estiveram presentes em cada ponto de inflexão que eu viveria nos anos seguintes.